Senhor Jesus, quando chegaste à terra, através das palhas da manjedoura, aguardava-te a Escritura como sendo a luz para os que jazem assentados nas trevas. E em verdade, Senhor, as sombras dominavam o mundo inteiro, sombras no trabalho em forma de escravidão, sombras na justiça em forma de crueldade, sombras no templo em forma de fanatismo, sombras na governança em forma de tirania, sombras na mente do povo em forma de ignorância e de miséria. Pouco a pouco, no entanto, ao clarão de tua infinita bondade, quebraram-se as algemas da escravidão, transformou-se a crueldade em apreciáveis direitos humanos, transmudou-se o fanatismo em fé raciocinada, transformou-se a tirania em administração e gradualmente a ignorância e a miséria vão recebendo o socorro da escola e da solidariedade. Entretanto, Senhor, ainda sobram trevas no amor em forma de egoísmo. Egoísmo no lar, egoísmo no afeto, egoísmo na caridade, egoísmo na prestação de serviço, egoísmo na devoção. Mestre, dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda os horizontes e ensina-nos a amar como nos amaste, sem buscar vaidosamente naqueles que amamos o reflexo de nós mesmos, porque, Senhor, somente em nos sentindo verdadeiros irmãos uns dos outros é que atingiremos com a pura fraternidade a nossa ressurreição para sempre. Meus amigos, que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo prevaleça conosco. É o desejo do vosso servidor, Emmanuel. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração, cheia de fé e de amor, por quem passa sobre a terra, encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe, sem o afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras
e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo sem os carinhos de um pai. Mas escuta, não te esqueças, na doce revelação, que Jesus deve nascer no altar do teu coração. Casimiro Cunha. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está do outro lado do mundo. Nós estamos começando a palestra virtual do Museu e Biblioteca Espírita de São Paulo, hoje trazendo um tema muito importante para todos nós: pensamentos e enfermidades. O nosso palestrante é Fernando Petroski, é um ceareiro, trabalha na Federação Espírita do Paraná. Nós vamos apresentar os nossos convidados que vão estar na sala conosco. Primeiramente, a Gleise. A Gleise faz parte da nossa turma lá no Museu Espírita de São Paulo, é uma estudiosa conosco. E agora a Sônia Mello. E aqui agora o nosso palestrante, o Fernando. Uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia. Fernando. Bom dia, Sônia. Bom dia, Gleise. Bom dia, Fernando. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Fernando. Olha, muito obrigado, viu, por você ter atendido o nosso convite para esse ciclo de palestra do Museu e Biblioteca Espírita de São Paulo, que pertence à Federação Espírita Brasileira, é um braço da FEB em São Paulo, embora nós sejamos totalmente independentes, né? Não existe essa dependência doutrinária, embora a gente segue a federação, a entidade, a Casa de Ismael. O nosso Museu e Biblioteca Espírita foi doado para a Federação Espírita Brasileira e, logicamente, foi feita uma reforma. Nós temos uma biblioteca extraordinária, inclusive com todo o acervo Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. São milhares de livros, são milhares de produtos de pesquisa do grande pesquisador famoso no mundo inteiro, o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Estamos aguardando o final da pandemia para reinaugurarmos, que houve uma reforma, né? Então, é uma grande alegria, viu, Fernando? É uma alegria para mim também, uma honra, né? Poder receber um convite de vocês e poder estar junto aqui. Muito obrigado. Então, nós vamos pedir como a gente sempre faz, uma leitura do livro, de um dos livros do Emmanuel, ou comentando o Evangelho, ou então a própria opinião do benfeitor espiritual de Chico Xavier. E vou pedir para a Sônia fazer essa leitura. Por favor, Sônia. Então, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, A Caminho da Luz. As promessas do Cristo. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram, na China milenária, da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, atual Irã, idealizaram a sua trajetória,
antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia Védica era conhecida quase toda a história evangélica, que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina, e o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas, na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor, todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão mais sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo, como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Emmanuel. Muito obrigado, Sônia, pela leitura de um trecho do A Caminho da Luz, que é uma obra-prima do Emmanuel, Chico Xavier, um dos primeiros grandes livros, não é, Fernando? Não é? Maravilhoso, esse livro é um dos mais importantes do nosso estudo. Não que sejam mais, mas é muito significativo, né? Nos traz um conhecimento muito grande. E a revelação das raças, né? Exato. Muito interessante. Vou pedir agora para a nossa Gleise, por favor, Gleise, você fazer a prece inicial. Pai, de infinita bondade, nós rogamos a Ti para que neste instante tranquilize a nossa mente, prepare os nossos ouvidos, o nosso coração, para que possamos ouvir atentamente e sentir as palavras, as mensagens do Mestre Jesus. Rogamos para que nos ilumine e envolva em muita luz o nosso amigo palestrante desta noite, que estejamos preparados para aprender com a palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, agora, Fernando, é com você. Pode começar a sua Olá, então, obrigado. Então, mais uma vez, todos bem-vindos, espero que estejam bem. E, como o nosso amigo Oceano falou, o tema que a gente vai trabalhar hoje é pensamentos e enfermidades, que é um tema bastante interessante nesse momento em que a gente está vivendo hoje, onde estamos em meio a uma pandemia mundial que está nos assolando a saúde. E aí a gente faz uma reflexão, né? Pensamentos e enfermidades. Será que os nossos pensamentos interferem nas doenças, nas enfermidades que assolam o nosso corpo físico? Ou será que não tem nada a ver? Essa é uma resposta que a gente vai tentar esclarecer ao longo da nossa conversa. E a gente já faz essa introdução, né? Lembrando, sim, que a física, as leis da física, esses grandes cientistas que estudam todos os movimentos do universo, o movimento dos planetas, dos sóis, dos cometas, tudo isso é regido por 4 grandes forças que a física nos traz, que é a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Porém, um outro físico muito interessante, muito importante na história da ciência, conhecido por nos trazer a lei da relatividade, nos diz que existe ainda uma 5ª força que rege todo esse controle, ou seja, uma 5ª força que meio que azeita e organiza todas as outras forças. E esse nosso amigo Albert Einstein nos diz que a 5ª força do universo é o amor. E, de fato,
como nos diz Joana de Ângeles no livro Seja Feliz Hoje, o amor é de essência divina, e assim se explica, diz ela, ao mesmo tempo emite ondas de paz que envolve tudo e todos aqueles que alcança. Então a lei do amor, ela é imponderável, que a gente não percebe mais fisicamente às vezes, mas ela é na essência aquilo que nos controla, que nos governa, porque a lei do amor é de essência divina. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos deu aquela centelha que está dentro de nós, ela veio trazer justamente essa centelha a fazer com que ela brilhasse, com que ela se expandisse além do nosso corpo físico, se expandisse a todos que estão à nossa volta. E isso é a representação da lei do amor que nos acompanha todo o tempo. Continua ainda a benfeitora Joana dizendo que ela é a energia básica do espírito. E pode-se dizer que é a alma da vida, é a centelha divina que tem a finalidade plena a ser alcançada durante a nossa existência. Então a gente reencarna nesse planeta ou no outro que a gente estiver, vamos passando por diversas experiências e a grande essência, a grande finalidade da nossa vida é encontrar a felicidade. Claro que a nossa evolução, a nossa encarnação, ela tem por meio a nossa evolução. Mas enquanto estamos encarnados, todos nós queremos e desejamos ser felizes. E nós só seremos felizes verdadeiramente quando entendermos que essa lei do amor é elemento primordial do nosso ser, do nosso espírito. E os efeitos da lei do amor, nos diz o Evangelho, lá no capítulo 11, item 9, que é o melhoramento moral da raça humana. A nossa companheira agora leu um trecho do Caminho da Luz que fala sobre as raças, né? Então, todas as raças, no livro Caminho da Luz, Emmanuel nos fala muito disso, elas trazem alguma sabedoria, algum princípio para ser trabalhado em nosso planeta, e a lei do amor é o que vai fazer com que tudo isso se azeite, que com tudo isso se esclareça, porque quando a gente entende e principalmente pratica a lei do amor, a gente já cede espaço para a revolta, para a mágoa, para as angústias, tudo fica azeitado, tudo fica melhor, a gente transpira um ambiente de paz e harmonia o tempo todo. E a lei do amor nos garante, claro, que a gente deve seguir algumas regras, né? A principal dela é uma lei ética, né? Não façais aos outros o que não quisermos que os outros façam para nós. Isso é o princípio básico da reciprocidade, né? A empatia, a prática da lei do amor envolve empatia. Aqueles que ainda se demoram para perceber essa lei do amor, ou seja, que permitem que a ausência se faça dentro de si mesmo, então, nos diz a Joana ainda, continua no mesmo livro, Seja Feliz Hoje, né? Que a ausência no ser humano do amor dá a dimensão do estado evolutivo em que ele se encontra. Ou seja, nós podemos medir, se é que poderíamos medir a evolução de um povo, de uma pessoa, de acordo com a forma como o amor ainda se manifesta dentro dele através de suas ações. E também vai responder pela agressividade que nós ainda temos, as ambições desvairadas, a cobiça, a inveja, todas aquelas imperfeições morais que ainda fazem parte da nossa vida, naturalmente, porque não somos ainda seres prontos, perfeitos ainda, estamos a caminho da luz, estamos a caminho da perfeição. Então a gente vai passando por diversos estágios. Então a lei do amor é que vai medir essa temperatura, vai medir a forma como a gente está lidando com as nossas emoções, com as nossas questões internas. Então, à medida que esse conhecimento moral vai se instalando na criatura, ou seja, em nós mesmos, essa chispa divina, essa centelha, ela meio que se amplia, ela cresce, seguindo aquilo que Jesus mesmo nos disse, né? Brilhe a vossa luz. Como que a gente vai brilhar a nossa luz se a gente ainda está preso nas concepções antigas? Como que a gente vai fazer a nossa luz brilhar se ainda estamos envolvidos em nossos próprios interesses egoísticos, se ainda pensamos apenas em nós mesmos? Não há como brilhar a luz dessa forma. Então, mas à medida que a nossa evolução cresce, à medida que nós trilhamos o caminho da perfeição, essas potencialidades, esse amor se faz mais presente. Então, a luz passa a brilhar a nossa casa mental. Então, a centelha divina, a luz que deve brilhar, inicia sempre
pela nossa mente, pelo nosso pensamento. Vai impregnando de tal forma a nossa mente que aqueles desejos mais, assim, vamos dizer, inadequados, ou aqueles interesses mais mesquinhos vão cedendo espaço para que pensamentos mais nobres passem a dominar a nossa casa mental. E no livro Pensamento e Vida, Emmanuel brilhantemente nos fala, Emmanuel é sempre brilhante, né? Ele nos fala que a mente é o espelho da vida. Então, se a gente traz dentro de nós esses pensamentos mais sublimes, esses pensamentos mais nobres, que a luz está se fazendo presente, naturalmente isso vai se refletir em nosso exterior. Então, nos diz Emmanuel, né, definindo por espelho da vida, reconhecemos que o coração é a face e que o cérebro é o centro das ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move. Então, tudo começa pelo nosso pensamento. E tem um princípio, né, um pressuposto da PNL que é bastante interessante, que diz assim, né, que o mundo muda quando a gente muda. A princípio, a gente olha essa frase assim de maneira apressada e acha estranho, né? Como é que o mundo vai mudar somente com a minha mudança? Mas acontece que é real. Porque quando a gente muda, quando a gente passa a pensar de maneira mais evoluída, de maneira mais nova, de maneira mais tranquila, toda a nossa forma de olhar o mundo vai acompanhar esse movimento. Então a gente passa a olhar o mundo pelos outros olhos. Claro que ele não vai mudar milagrosamente, mas ele passa a ter uma nova visão porque a gente corrige o nosso olhar, a gente corrige o nosso ângulo de observação. E aí a gente passa a ver as coisas de uma maneira diferente. É aquela história do copo, né? Ele está meio cheio, meio vazio. Depende da forma como a gente olha. Se a gente ainda traz dentro de nós o egoísmo, o pessimismo, a descrença, a tristeza, naturalmente a gente sempre vai olhar as coisas que faltam e nunca as coisas que a gente tem. A gente vai olhar sempre o copo meio vazio. Mas se a gente muda a nossa forma de olhar, a gente transforma nosso pensamento, a gente transforma nosso olhar sobre as coisas, a gente vai enxergar a vida com otimismo, com alegria, com satisfação. Então a gente vai agradecer pelo que a gente tem e vai, claro, batalhar para que a gente consiga melhorar mais. Então a gente passa a ter um outro olhar sobre a vida. O mundo vai mudando porque a gente muda. E a gente vai mudando porque a gente permite que pensamentos melhores dominem a nossa casa mental. Então, Emmanuel continua o pensamento, né, dizendo que em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. E é verdade. Tudo que está totalmente conectado conosco. Nós não somos seres à parte do universo. Nós não somos seres antissociais. Agora estamos praticando um pouquinho, né, que seja, né, o isolamento social por causa da pandemia, mas isso não quer dizer que nós estamos isolados no universo. Nós estamos todos interligados. E o reflexo, nos diz Emmanuel, né, esboça a emotividade. A emotividade, por outro lado, plasma a ideia. E a ideia é que vai determinar as atitudes que comandam as nossas ações. Então, tudo começa no pensamento e se expande para que chegue às pessoas e ao mundo que está à nossa volta aquilo que a gente traz de nós. Então, a gente vai levar para fora o que a gente tem dentro. E, da mesma forma, a gente vai absorver o que vem de fora com aquilo com os moldes, com os padrões mentais que a gente tem. Então, a reforma íntima que a gente fala tanto na doutrina espírita é o grande diretriz, né? O grande parâmetro para a gente seguir, porque a reforma íntima vai fazer com que a gente faça efetivamente esse trabalho de reconstrução, esse esforço contínuo de libertação do sofrimento. Porque, em verdade, todo esse esforço nos leva a caminho da felicidade. Todos nós, falamos no início, queremos ser felizes nessa terra. Claro que o Evangelho, a doutrina espírita, nos mostra que a felicidade é relativa e pode não ser desse mundo, mas a verdade é que nós queremos, se possível, já começar a nossa felicidade aqui mesmo, e depois a gente continuar esse processo. Então a gente vai respirando no mundo das ideias e das imagens que a gente projeta para o exterior e que a gente também recebe. É esse intercâmbio contínuo. Por isso que Emmanuel nos diz que a mente é o espelho da vida. Nesse livro fantástico, fenomenal, que eu recomendo, Pensamento e Vida. E ali ele nos mostra que o reflexo mental mora no alicerce da nossa vida e vai se refletir em tudo à nossa volta, inclusive
nas pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente ama, no ambiente em que a gente convive, e vai se refletir. E aí que a gente começa já a entrar no nosso tema, né? Em nossa saúde psíquica e também física. E é interessante que tem um livro escrito por Dr. Juan Itzlig, que é um geriatra, e ele escreveu um livro chamado Alfabeto Emocional. Então, o Dr. Juan Itzlig, que era geriatra, então naturalmente ele cuidava de pessoas idosas, ele, ao longo da sua profissão, foi percebendo, né, ao analisar e conversar com as pessoas que ele estava tratando, e foi descobrindo que o segredo da longevidade está muito ligado às condutas e atitudes que as pessoas tiveram ao longo da sua vida. Todos nós, naturalmente, queremos ter uma vida longa e próspera, como diz aquele personagem. Todos nós queremos uma vida longa e feliz, onde estejamos fisicamente bem, mentalmente saudáveis e socialmente ativos ainda em nossos ambientes. Todos nós queremos ser, por exemplo, como Divaldo, né? Que chega com 90 e poucos anos, esbanjando felicidade, esbanjando tranquilidade, esbanjando alegria, e a gente percebe quantos ali que estão aí com seus 30, 40 anos e já estão, como diz um termo aqui de Curitiba, já largando os bets, ou seja, desanimando da vida, se entregando à depressão, aos vícios. Então, isso é muito triste. Então, o Dr. Juan Itzlig foi analisando esses geriatras, esses idosos que ele analisou, e foi percebendo que as atitudes que eles foram alimentando ao longo da vida foram determinantes para a sua saúde ou a sua falta de saúde. Então, ele nos fala nesse livro que a gente precisa ter muito cuidado com as nossas emoções, porque até parece que ele leu Emmanuel, né? Ele nos diz que tudo começa no pensamento, porque os nossos pensamentos, aí já é o doutor, não é o Emmanuel, mas é a mesma linha. Os nossos pensamentos vão gerar dentro de nós algum sentimento, alguma emoção. E essa emoção vai, consequentemente, influenciar no circuito hormonal que nós todos temos dentro de nós. Como nós sabemos, o nosso corpo físico ele é regulado pelos hormônios. Então, de acordo com os nossos pensamentos e nossas emoções, os hormônios serão regulados. Então, ele nos trouxe nesse livro o que ele chama das condutas S. Então, quando a gente pratica as condutas S, que é a serenidade, o silêncio, a sabedoria, o sabor, o sono, tudo isso bem administrado e bem tratado vai gerar no nosso corpo físico a emissão de um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio da felicidade, né, segundo os cientistas. E isso, naturalmente, vai se refletir em nossas atitudes do dia a dia. Então, a gente passa a ter o que ele chama de atitudes A. Nós teremos ânimo, teremos amor, apreço, amizade, aproximação. Ou seja, a gente vai vibrar em estado de felicidade, mesmo que a gente ainda tenha dificuldades e desafios para serem vivenciados. Mesmo que a gente tenha problemas emocionais, físicos, sociais, profissionais, seja qual for, se a gente conduzir a nossa vida pelas condutas S, nós teremos atitudes equivalentes e que vão nos dar uma visão otimista da vida, apesar dos desafios que a gente ainda traz. Por outro lado, e sempre tem o outro lado, né? Se a gente não faz esse tipo de cuidado, e aí a gente alimenta dentro de nós o que ele chama das condutas R, que são ressentimento, raiva, rancor, repressão, resistência, revolta, nada que a gente não faça no dia a dia, né? Mas a gente faz, infelizmente, porque estamos evoluindo. Mas tudo isso também vai gerar a emissão de um hormônio dentro de nós. Só que o hormônio é outro. Esse hormônio é o cortisol, que a ciência nos diz que é o hormônio do estresse. Naturalmente, isso também vai gerar em nosso corpo físico algumas reações e vai fazer com que a gente passe a ter atitudes que ele chama atitudes D, que é depressão, dor, despeito, desânimo, desespero, desolação. Então, por mais que a gente esteja bem, esteja tudo funcionando, se a gente não alimenta os nossos pensamentos adequadamente e se entrega a essas condutas R, a gente vai ter essas atitudes D. E isso a gente vai vibrar, então, no estado de tristeza, de infelicidade.
E não importa o que a gente tenha na vida, a gente sempre vai trazer dentro dessa nossa vida essa depressão, essa tristeza. Então, Juvenal, um poeta latino, lá dos primeiros anos da era cristã, já nos trouxe aquela célebre frase, né? Mens sana in corpore sano, ou seja, a mente sã num corpo são. Quando a mente está sã, quando os pensamentos estão equilibrados, quando as nossas emoções estão ajustadas, nós sempre teremos um corpo são, um corpo saudável, um corpo que esbanja saúde. Mesmo que a gente tenha aí alguma gripinha de vez em quando, mas isso não vai nos afetar. Então, Joana, voltando para Joana de Ângeles, ela nos diz, então, que o pensamento, o cultivo, pois, dos pensamentos éticos, edificantes, eles vai nos trazer tranquilidade, vai nos trazer harmonia, vai nos trazer paz. Por outro lado, o inverso também responde pelo transtornos da emoção, os distúrbios fisiológicos, as dores, os sofrimentos. Então, tudo passa pelo pensamento. Tudo começa em nossa mente. E a gente nem se dá conta disso. A gente vai vivendo a nossa vida preso numa rotina, preso ali, às vezes, num círculo vicioso de dor, de tristeza, de desânimo, não conseguindo achar soluções para os desafios que a vida nos dá, e a gente vai, então, se fechando dentro de nós mesmos. Vamos alimentando um sentimento de tristeza que, infelizmente, pode progredir por uma depressão. E quantas pessoas que não se cuidam, não olham para isso, e acabam até, infelizmente, buscando, assim, uma saída desesperadora, uma fuga da vida pelos caminhos do suicídio, que é lamentável, mas porque não cuidou dos pensamentos, porque tudo começa em nossa mente. Então, Joana nos recomenda, ainda nesse livro, né, que para a gente ter uma existência saudável é indispensável o pensamento gentil e nobre que vai nos conectar aos órgãos físicos para contribuir em favor da harmonia e da alegria de viver. Então a gente vai alimentando esse pensamento gentil, esse pensamento nobre, uma mudança na nossa forma de ver, para que isso vá trazendo benefícios ao nosso corpo físico. Na doutrina espírita, a gente entende já que a mente, ou o perispírito, né, o espírito, está intimamente conectado com o nosso corpo físico. Então, tudo que acontece aqui vai ter uma consequência lá no nosso espírito também. E o nosso pensamento também, que está lá no corpo espiritual, o nosso perispírito, vai naturalmente, não podia deixar de ser, não poderia deixar de ser, vai trazer reflexos em nossa saúde física. Isso explica muitas vezes porque as pessoas vão ao médico, vão procurar a cura, vão procurar o alívio para suas dores, e o médico vai lá, olha e não acha nada. Daí a pessoa vai lá, faz um monte de exames, faz um monte de procedimentos e continua não aparecendo nada. Porque não é o corpo que está saudável, que está doente, é a mente, é o corpo espiritual, só que o corpo físico está refletindo isso. Então, o cuidado, nesse caso, tem que ser lá no nosso corpo espiritual. E aí que as nossas casas espíritas estão de portas abertas para ajudar nesse processo. As casas espíritas, naturalmente, não vão trazer a cura das doenças, nem a cura do corpo físico, mas vai ajudar ao reequilíbrio das emoções, a uma disciplina do pensamento que vai fazer com que isso se reflita em nosso corpo físico. E aí a gente consegue a cura. E para a gente alcançar essa meta da saúde integral, da felicidade, que são essenciais, é o auto-amor. Ou seja, a gente aprender a se amar, aprender a amar a nós mesmos. Porque quem não se ama não vai ter condições de amar o próximo. É um princípio básico, parece até um chavão, uma frase feita. E realmente é uma frase feita, mas que tem muita realidade nisso. A gente só consegue transmitir o que a gente falou ali atrás, segundo Emmanuel, né, o pensamento e vida, que a mente é o reflexo da vida. Se a gente não alimenta um sentimento de amorosidade conosco mesmo, de caridade conosco mesmo, nós não vamos conseguir ser assim com o próximo. E isso vai dificultar a convivência conosco mesmo e com o próximo. Então a gente precisa ter cuidado conosco mesmo. Esse auto-amor é entender que nós não somos ainda espíritos perfeitos. Estamos a caminho da evolução. Então é natural que nesse processo a gente tome decisões equivocadas. A gente erre algumas vezes. Lembrando ali um outro pressuposto da PNL,
que diz que a gente sempre faz a melhor escolha naquele momento. E é verdade. Porque quando a gente toma uma decisão, e aí a gente vê pelo viés evolutivo da nossa existência, né, que nós estamos sempre tomando decisões de acordo com os conhecimentos que a gente traz agora. Então, a gente pode até lembrar dessa lei da evolução, a gente percebe que a grande consequência disso é ter a consciência de que nós estamos sempre no melhor momento da nossa vida. Espiritualmente falando, talvez a nossa vida terrena não esteja tão boa assim, mas espiritualmente falando, nós nunca estivemos tão bem quanto agora. Porque o processo da evolução não retrocede, só vai para frente. Então nós estamos sempre no ápice da nossa evolução. Nós nunca estivemos tão bem e amanhã estaremos melhores do que hoje. Então as decisões que eu vou tomar, as escolhas que eu vou fazer, são de acordo com o que eu acumulei até agora. Se de repente alguma delas não der certo e lá na frente eu perceber que foi errado, eu não devo me culpar por conta disso, alimentar um remorso, um complexo de culpa por uma decisão equivocada, porque eu tomei a decisão baseado naquilo que eu tinha de conhecimento naquele momento. Depois que a coisa acontece, depois que as coisas se esclarecem, aí é fácil a gente fazer essa análise, né? Mas no momento não. Então a gente tem que entender isso, entender que nós não somos ainda infalíveis, nós somos falíveis e ter consciência disso e trabalhar com isso da melhor maneira possível. Esse auto-amor é esse cuidado conosco mesmo, não ficar nos culpando demais, não se corroendo demais, entender que nós somos seres que precisam de amor. E aí nessa questão das doenças, Joana até nos diz, né, que toda doença é sinalização de que algo não está bem no paciente, que deve procurar imediatamente o desencadeador moral da problemática, ou seja, a doença, ela é, para o nosso corpo físico, um sinal de alerta. Não é um castigo divino, não é uma punição, não é um karma que nós temos que criar. É simplesmente um sinal de alerta de que alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está funcionando bem. É mais ou menos como é com o nosso carro. A gente está andando com o nosso carro, tudo bonitinho. De repente acende uma luzinha no painel, uma luzinha amarela. Sinal de que alguma coisa na mecânica não está funcionando bem. Seja que a gente tem que trocar o óleo, completar a água, que a gente tem que fazer alguma troca de peça, ou seja, é um sinal de que alguma coisa não está funcionando bem. Se a gente ignora os sinais, a gente continua rodando. Mas ali na frente, as consequências vão aparecer. Provavelmente a gente vai ficar parado na beira da estrada sem conseguir prosseguir, porque a gente não fez a manutenção adequada, a gente não deu atenção aos sinais que o carro nos deu. E no nosso corpo físico é a mesma coisa. As doenças é aquela luzinha amarela que acende no nosso painel interno dizendo, opa, alguma coisa não está bem, alguma coisa não está funcionando, alguma coisa aqui precisa ser mudada. E aí que vem o processo da reforma íntima, né? Alguma coisa você não está pensando direito, algum sentimento inadequado você está alimentando. Nós estamos alimentando. Então, isso vai se refletir na forma de doença, porque tudo começa no pensamento. Então, a gente tem que procurar esse desencadeador moral, ou seja, ir lá na origem. Se não está no corpo físico, o médico não achou mais nada, então a gente tem que procurar no nosso espírito, no nosso pensamento. E aí que a gente precisa mudar, que a gente precisa fazer aquele processo de transformação, que é o grande objetivo da nossa encarnação. Então a gente tem até um jargão do futebol que nos diz que em time que está ganhando não se mexe. E tem sua lógica. Mas se a gente não tiver também esses problemas para nos alertar que a gente já não está ganhando sempre, a gente vai sempre crescer, vai viver na vida terrena achando que nós somos sempre os melhores, que a gente não tem problema, que a gente não tem dificuldade, e a gente vai criando uma distorção do nosso próprio ser. E aí, para uma forma da gente poder evitar isso, é o que Joana nos recomenda na questão do autoconhecimento. E aí a gente lembra lá da questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta se existe uma forma da gente ter acesso às questões do mundo espiritual e já poder evitar os problemas a partir de agora e sermos felizes a partir de agora. Não são bem essas palavras, mas é mais ou menos essa essência da pergunta de Kardec. E os espíritos nos respondem, né?
conhece a ti mesmo. Uma resposta curta e grossa, podemos dizer assim, mas que é muito sensata. Ou seja, a gente tem que se conhecer. A gente tem que analisar os nossos pensamentos serenamente, sem autoacusações, sem desculpismo, sem justificativas, porque é muito comum a gente fazer o nosso processo de autodescobrimento ainda envolvido nessa aura de orgulho, de vaidade, e a gente começa, então, passar panos quentes nas nossas imperfeições e criticar muito as ações dos outros, né? Então, a gente é muito condescendente conosco e cruéis com os outros. Então, o exercício do autoconhecimento feito de maneira correta é para a gente fazer essa autoanálise sem desculpismo, ou seja, se reconhecer que errou, não é para se lamentar, se revoltar, se achar a pior pessoa do mundo, mas entender que a gente precisa aprender com aquilo e não errar mais. Como Jesus nos dizia, né? Vai e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Então é ter consciência do que aconteceu foi para o nosso aprendizado. E também não elevar demais as nossas virtudes, que nós temos também muitas virtudes, mas a gente tem que tratar isso com equilíbrio para não entrar num processo de fascinação. Então a gente tem que ser muito coerente, muito justo com esse processo de análise. E se a gente tem dúvida como fazer isso, nós não vamos falar agora, porque não é o nosso tema, mas lá na questão 919, Santo Agostinho assume a resposta dali em diante e já nos traz um verdadeiro tutorial de como fazer. É que nem receita de bolo. É só seguir que não tem erro. A gente vai conseguir o nosso objetivo, né? E tudo isso que começa no nosso pensamento tem outra determinante. Tudo começa na nossa vontade. A gente precisa efetivamente ter vontade de ser feliz, ter vontade de ser melhor, ter vontade de ter uma vida próspera. E a gente fala em prosperidade não é somente na questão financeira. A gente precisa ter também uma prosperidade emocional, uma prosperidade afetiva, uma prosperidade social, ou seja, uma vida em plenitude. E para a gente conseguir isso, a gente precisa só ter vontade de ser assim. Se a gente não tem vontade de ser feliz, como é que a gente vai ser feliz? Se a gente quer ganhar na Mega Sena, mas não tem vontade de ir na lotérica fazer uma aposta, como é que a gente vai ganhar na Mega Sena? Se a gente quer ganhar uma medalha olímpica, a gente não vai poder só esperar que ela chegue. A gente tem que ter vontade de ganhar e se submeter ali a uma rotina de treinos, uma dieta. Enquanto as pessoas estão dormindo, a gente tem que ir lá malhar para poder seguir no nosso objetivo. Então, tudo começa na nossa vontade. E de volta lá em Emmanuel, no Pensamento e Vida, ele nos diz que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante que governa todos os setores da nossa casa mental. Então, a nossa mente, segundo Emmanuel, ela é dividida em compartimentos. Então, tem o departamento da imaginação, o departamento da memória, o departamento do amor, ou seja, mas quem controla tudo isso, o gerente dessa empresa mental que a gente tem, é a nossa vontade. A nossa vontade é que vai gerar todas as nossas ações, todas as nossas prosperidades, todas as nossas realizações por conta da vontade. Então, nos diz Emmanuel, né, que o cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. Ou seja, cada um no seu tempo, cada um na sua condição atual. No entanto, é na vontade que nós temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo as causas que comandam os problemas do destino. Então, o destino não é uma fatalidade. O destino é o resultado daquilo que a gente produz, das nossas ações. E essas ações são comandadas naturalmente pela nossa vontade. Se a gente tem vontade de ter um mundo melhor, a gente vai fazer coisas para ter um mundo melhor. Gandhi até nos diz, né, seja você a mudança que você quer no mundo. Ou seja, não espere que sua família faça alguma coisa ou lhe dê apoio. Não espere que seu chefe te dê promoção e aumento. Não espere que o governo faça as ações que precisam para ser um mundo melhor. Nós é que precisamos fazer. Porque quando a gente muda o nosso mundo, aí de volta lá para aquela PNL, né? Quando a gente muda, o mundo muda. Então, quando a gente faz algo pelo universo, pela nossa vida, a gente se torna alguém melhor. Sendo alguém melhor, as pessoas de nossa convivência vão também ter uma vida melhor. E isso, numa escala geométrica, abarca toda a humanidade, né? Mas tudo isso a gente tem que ter vontade.
se a gente não tem vontade de ter um mundo melhor, nós vamos ficar aí acomodados no nosso sofá, assistindo eternamente uma série interminável e não vai sair dali nunca. Ou melhor, nunca entre aspas, né? Mas a gente vai se demorar muito tempo estacionado. Então, a gente vai ser o responsável pela nossa felicidade ou não. E aí, na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec até faz uma pergunta interessante para os espíritos, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha lá, será que a gente, pelo nosso próprio esforço, já consegue fazer essa transformação moral, vencer as nossas imperfeições, dominar os nossos piores instintos? E a resposta que eles dão, eu considero, no mínimo, perturbadora. É uma das mais perturbadoras de todo o Livro dos Espíritos. Porque eles nos dizem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O grifo é meu, mas é para reforçar que a gente precisa fazer esforços muito insignificantes, ou seja, muito pequenos. A gente não precisa fazer obras grandiosas, miraculosas, para fazer um mundo melhor. Nós só podemos fazer esforços muito insignificantes, ou seja, mudar coisas em nosso mundo íntimo. Porque quando a gente muda no nosso mundo íntimo, todo o resto vai se transformar. E aí aí que vem a parte perturbadora dos espíritos, né? O que lhes falta é a vontade. Ah, quantos dentre vós fazem esforços? E a gente percebe que realmente muito poucas pessoas fazem esforços para ter um mundo melhor, uma saúde melhor, uma vida melhor. Nós estamos numa época, infelizmente, em que a gente vê muito ativismo social, ativismo virtual. Ou seja, nas redes sociais, todo mundo tem uma opinião para dar, todo mundo tem uma solução para tudo, todo mundo sabe como resolver o problema do Brasil, do mundo, do universo, mas quantos efetivamente saem da virtualidade e vão para o mundo real, arregaça as mangas, sai do sofá e vai fazer alguma coisa em prol da humanidade? Quantos vão efetivamente sair do conforto da sua casa e se dispor a colocar um prato de comida nas mãos daqueles que passam fome na rua, ou vão acolher um idoso que está ali carente num orfanato, num asilo, ou vai atender alguma criança num orfanato? Quantos de nós efetivamente fazem isso? Nós temos muito esse ativismo virtual, mas falta para nós esse ativismo real, que é o que vai efetivamente, como nos diz Gandhi, fazer do mundo um mundo melhor, né? Quantos dentro de nós fazem esses esforços? Porque nos falta a vontade. A vontade de ser alguém melhor. A gente ainda espera calmamente que a ajuda venha de fora, que os terceiros vão resolver nosso problema. Então a gente vai terceirizando a nossa cura, a gente vai terceirizando a solução dos nossos problemas e ficamos ali acostumados com esse falso bem-estar em que a gente está vivendo. Essa zona de conforto que, apesar de confortável, não nos leva para lugar algum. Claro que se a gente tem esse viés evolucionista, ou seja, que a gente nunca regride, mas a gente pode estacionar por algum tempo. E esse estacionamento voluntário por falta de vontade, claro que vai ter que ser ressarcido pela nossa consciência em algum momento, porque nós estamos desperdiçando um patrimônio valioso que Deus nos deu, que é o tempo. Então, Emmanuel complementa esse pensamento dizendo assim que só a vontade suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, a gente tem dentro de nós essa vontade. E vai acontecer que, naturalmente, por conta das circunstâncias, às vezes a gente vai acordar meio chateado, meio triste, meio desanimado, sem conseguir acreditar em nós. Isso é normal nesse estágio evolutivo em que a gente está. A gente só não pode deixar que isso domine o nosso pensamento, porque se dominar o nosso pensamento, todo o nosso esforço estará comprometido. E aí, se a gente às vezes duvida de nós mesmos, que possamos nos mirar em Jesus, nosso modelo e guia, que nos disse em palavras diretas: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Basta que você tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, uma coisa muito pequena. E essa fé também a gente pode entender como a vontade. Se a gente tiver vontade de ser alguém melhor, alguém mais saudável, alguém mais próspero, alguém mais feliz, a gente tem que fazer a nossa parte. Ter essa fé, essa disposição, essa vontade de fazer um mundo melhor. Porque Jesus nos diz
nós podemos fazer tudo que ele fez e muito mais. E a gente vê Jesus fazendo tudo aquilo e pensa, meu Deus, como que eu vou conseguir isso? E a gente esquece que Jesus teve a mesma origem que nós tivemos. Também foi criado por Deus simples e ignorante. A única diferença é que hoje ele está bilhões e bilhões de anos à nossa frente, mas ele já trilhou esse caminho. Ele sabe o caminho da felicidade. Ele sabe e vem nos dar o seu exemplo, o seu ensinamento através do Evangelho, nos mostrando que nós temos essa capacidade dentro de nós. Só precisamos acreditar. E se a gente não acredita em nós mesmos, em alguns momentos, lembremos que Jesus lembra de nós. Nossos espíritos mentores, agindo em nome de Jesus, acreditam na gente. Eles confiam na nossa potencialidade. E a gente só precisa trazer isso para o nosso consciente e acreditar também. Acreditar que somos deuses. Acreditar que a gente pode transformar o mundo. Acreditar que podemos e vamos sempre ser felizes, sempre que nós quisermos. Depende das nossas escolhas, depende da nossa vontade, depende da forma como a gente lida com os nossos pensamentos. Então, a nossa saúde, e aí voltando para o nosso tema, né, para ir já encaminhando para o encerramento, o nosso pensamento tem muito a ver com nossas enfermidades, tem muito a ver com a nossa saúde física. Porque não é porque a gente está vivendo numa epidemia que todos vão ser contaminados. Tem pessoas que têm contato com alguém doente e não fica doente. Por que isso? É um predestinado? Um ser de luz? Não. Simplesmente porque ele tem um pensamento mais desenvolvido. Ele não foca na doença, ele foca na saúde. Não foca no problema, foca na solução. Não foca na tristeza, foca na alegria de viver. E aí, naturalmente, isso aumenta a nossa imunidade espiritual, aumenta a nossa imunidade física também. Nem sana, in corpore sano. Tudo começa em nosso pensamento. Que pensemos bem, que pensemos melhor, que possamos até ter a coragem, a humildade de pedir ajuda quando precisar, mas que não deixemos o nosso pensamento entregue ao léu. Que nós possamos cultivar o nosso pensamento diariamente através das boas leituras, das boas práticas, dos bons conselhos que a gente recebe todo o tempo da espiritualidade, da literatura agradável, da literatura sadia. Então, nós temos inúmeros mecanismos para mudar o nosso padrão mental, para corrigir o nosso ângulo de visão sobre a Terra, o nosso ângulo de observação da vida. Então, é passar a ter um pensamento otimista, passar a olhar o copo meio cheio e que pode se completar de muitas coisas boas ainda. Tudo começa em nosso pensamento. O pensamento vai nos dar o caminho da nossa felicidade, ou não. Que possamos pensar bem e sermos felizes, hoje, sempre e saudáveis. Muito obrigado, meus amigos, que Jesus nos abençoe e nos envolva a todos. Muito obrigado, Fernando. Foi muito bom ouvir essas palavras de estímulo à vida, né, com os nossos pensamentos. Ô, Fernando, a gente lê muito o André Luiz, e o André Luiz afirma com muita autoridade, porque nós o respeitamos muito, não é? Que essa pandemia são as nossas vibrações no planeta, né? As vibrações dos humanos, do que nós praticamos. Você já leu bastante sobre isso, né? Já li alguma coisinha. Ah, é? Mas é bem isso. É só para esclarecer para as pessoas, né, que é muito importante mantermos sempre um pensamento positivo na saúde. Eu lembrei agora de um caso do Chico, que quando ele tinha um problema de saúde, por exemplo, quando doía o olho, ele conversava com o olho dele e dizia: olha, eu preciso de você. Então, por favor, fique bom logo, porque eu preciso trabalhar. Dava um problema no corpo, na hérnia, ele se operou aqui em São Paulo em 1968, pelo Dr. Oswaldo de Castro, está aí até hoje, né? Encomendado pelo Dr. Elias Barbosa, lá de Uberaba,
Então ele tinha sempre esse otimismo, né? O Chico. É verdade. E Chico é um exemplo, né? Então, você falou do André Luiz, né? O pensamento positivo, né? E tem outras pessoas também que não tiram da mente a fixação mental num assunto. E isso também dá doença, não é? Você Exato. É uma monoideia, né? O doutor Dias da Cruz também aborda muito isso, ao ponto de ter muitas pessoas que desencarnam e levam os problemas para lá. Nós temos aí, a Gleise conhece, a Sônia conhece, né, um caso daquele casal português dos anos 50 que vieram, ela no mundo espiritual e ele aqui na Terra, né, foi até Pedro Leopoldo, e ela relata, né, que tem os amigos dela, do casal ali, tem um amigo que aparece com 6 cartas. Ele desencarnou, mas ele volta com 6 cartas para poder a pessoa que está ali com o Chico reconhecer que era ele. Então aquilo lá é a fixação mental, né? Outro é verdade. Queria cortar as carótidas quando fosse morto. Alguém cortar as carótidas dele. Claro que ninguém cortou, mas ele levou no perispírito e depois ficou no seu espírito aquela fixação mental. É mais ou menos isso que você está falando agora. Não é? Exatamente. Você até falou de André Luiz, né, no livro Evolução em Dois Mundos. André Luiz nos fala que a nossa mente está imersa num mar de energias, né, de pensamentos, e que ela serve também como uma antena. Ela capta, mas ela também emite. E se a gente direciona, né, calibra essa nossa antena mental somente para as coisas ruins, como você falou das coisas, dessa monoideia na tristeza, na fixação, cristalização no ruim, naturalmente a gente vai sintonizar com essas energias e vai ficar ali num círculo vicioso, né? E como a gente não se transforma com a morte, a gente vai levar para lá aquilo que pensou aqui. E eu percebo nessa questão da monoideia, nesse olhar pessimista, que não é uma teoria científica, né? Mas é uma visão minha, que muitas pessoas que adoecem são justamente aquelas que trazem esse pensamento pessimista. Até nessa questão da pandemia, né? Então, elas ficam desesperadas, com medo de pegar a doença, e aí parece que isso atrai para elas a doença. E aí que acontece. Mas se a pessoa pensa, claro que a gente vai tomar nossos cuidados, mas a gente não deve ficar só pensando naquele desespero. E aquelas que efetivamente, em algum momento, receberam um teste positivo, isso não significa uma sentença de morte. Significa apenas que, como nos disse Joana, alguma coisa precisa ser modificada, né? Então é mantendo o otimismo, o pensamento de que a gente vai superar aquilo. E se a gente não alimentar o nosso pensamento, aí que as defesas do organismo vão decair e a doença vai aumentar ou não. Tanto que tem pessoas que ficam doentes e saem rapidamente, outras vão para as últimas consequências, né? Outras, infelizmente, não sobrevivem. Mas o pensamento está influenciado em tudo isso. Então a gente tem que ter esse pensamento positivo. Para, como diz o André Luiz, a gente calibrar a nossa antena mental para as coisas boas. Problemas vão surgir sempre, mas são desafios, são testes para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, né? Nada acontece por acaso. Jesus já nos disse, né? Cada um segundo suas obras. Então, nada acontece por acaso. Ou seja, não existe doenças, e sim doentes. Exatamente. Essa é a questão. Estamos doentes, mas não somos doentes. Nem temos doenças. A nossa mente é que está, assim, fora do prumo. Sônia, Fernando, você não acha, você não acha difícil as pessoas ter sempre pensamentos positivos? O que elas têm que fazer para sempre pensar positivamente e nunca desanimar, quando vê alguma coisa errada ou doença na família e a pessoa tem aquela queda, desanima? Como é que faz para ter sempre esse pensamento positivo?
Joana nos diz, e Divaldo nos lembra bastante disso, né? Que ela dá um macetinho, né? Quando a gente perceber algum pensamento perturbador, a gente deve substituir por um outro melhor. Claro que isso na teoria é uma coisa, na prática, o que para a gente conseguir nisso, a gente tem que fazer o que ela recomendou, exercício do autoconhecimento. Como é que a gente vai reconhecer um pensamento perturbador se a gente não se conhece? Então a gente tem que se conhecer, fazer esse exercício, perceber quais são as nossas fragilidades, quais são os nossos pontos de melhoria e trabalhar na melhoria deles, né? Só que se a gente não se cuida, não percebe, não se conhece, a gente não vai conseguir diferenciar. É que nem médium, quando está iniciando na tarefa mediúnica, né? Como é que eu faço para saber se esse pensamento é meu ou do espírito? Ou seja, é básico. A gente tem que se conhecer. Se eu me conheço, eu sei que tipo de pensamento que eu tenho, que tipo de emoção que eu tenho. Então, quando vem uma coisa diferente, que é de fora, já acende uma luzinha amarela. Opa, essa aqui não é meu. É a mesma coisa esse pensamento. Então, se a pessoa ela alimenta esse exercício do autoconhecimento, ela vai saber do que ela precisa aprender. Então, quando vira um pensamento diferente ou um pensamento de tristeza, ela já vai ter condições de sinalizar, ou seja, vai acender a luzinha do painel mental dela para perceber, aqui a gente precisa corrigir. Mas isso não é assim tão simples, a gente sabe, reconhece. Tem momentos que vão ser difíceis mesmo, mas a gente não pode perder o horizonte, a luzinha no fim do túnel, né? Fazer um exercício, um dia a gente vai conseguir, no outro talvez não, depois a gente consegue de novo, e a cada dia é um dia de cada vez, a gente vai evoluindo e melhorando para conseguir fazer essa reforma. A reforma íntima, na verdade, já é o grande ferramenta para a gente conseguir equilibrar melhor esse nosso pensamento, né? Enquanto a gente não faz, é um exercício. Gleise, quer fazer alguma pergunta, Gleise? Não, eu gostaria, assim, eu acho que o Fernando, assim, falou, assim, muito bem, né, dessa questão, inclusive, da vontade, né, essa força aí motriz, essa potência da alma que nós temos, como diz, inclusive, Leon Denis, no livro, né, Exato. O Problema do Ser, Destino e a Dor. Então, essa questão, os problemas nós teremos, não é, Fernando? E muitos desafios no dia a dia, mas como você falou, a gente colocar essa vontade para funcionar, para que a gente possa sempre ter essas condutas S, como você mencionou, né? Exato. A serenidade e tudo mais, né? Tudo aquilo que nos traz bem-estar, né? Mudar nossas condutas, né? E evitar aí os sentimentos R's, não é isso, Fernando? Exatamente, evitar o sentimento R. Vai ficar ali, acho que exposto, né? Depois ali, quem quiser rever vai poder olhar ali o gráfico que o Dr. Juan nos traz, e para a gente nosso lembrete, né? Até é legal a gente anotar e deixar no espelho para a gente lembrar sempre, né? Aí é um exercício para a gente equilibrar os nossos pensamentos, né? Sempre lembrar dessas atitudes, né? Então, eu queria lembrar que no próximo domingo, dia 27, quem vai estar conosco é o Saulo César Ribeiro da Silva. O Saulo vai falar Paulo Estevão, o grande livro dos cristãos. Eu considero o Paulo Estevão um livro fantástico em que a gente consegue penetrar, não é? Eu consigo, quando eu estou lendo, quando eu leio o Paulo Estevão, que eu releio sempre, parece que eu entro num filme, eu vou até a Palestina, é uma coisa impressionante, não é? É verdade. O Paulo Estevão, e mais o Saulo, que é um especialista, um estudioso, dedicadíssimo a Emmanuel, e a obra do Chico, que nós respeitamos e amamos muito, esse dedicado espírita do Evangelho e dos evangelistas também, não é? Enfim, olha... Fernando, eu queria... nós vamos terminar com a prece, mas antes nós estamos na semana do Natal, não é? E nós vamos agora ouvir poesia do Antologia Mediúnica do Natal.
São Maravilha. poesias recebidas por Chico Xavier, né, em vários períodos da sua mediunidade extraordinária. Então, vamos ouvir poesias. Ok, maravilha. Humildade celeste. Ninguém mais humilde que ele, o divino governador da terra. Podia eleger um palácio para a glória do nascimento, mas preferiu, sem mágoa, a manjedoura simples. Podia reclamar os princípios da cultura para o seu ministério de paz e redenção. Contudo, preferiu pescadores singelos para instrumentos sublimes do seu verbo de luz. Podia articular defesa irresistível a fim de dominar a governança política. No entanto, preferiu render-se à autoridade, presente em sua época, ensinando que o homem deve entregar ao mundo o que o mundo pertence, e a Deus o que é de Deus. Podia banir de pronto do colégio apostólico o amigo invigilante, mas preferiu que Judas conseguisse os seus fins, lamentáveis e escusos, descerrando-lhe aos pés o caminho melhor. Podia erguer-se ao sol da plena vida eterna, sem voltar-se jamais ao convívio humilhante daqueles que o feriram nos tormentos da cruz. No entanto, preferiu regressar para o mundo, estendendo de novo as mãos alvas e puras aos ingratos da véspera. Podia constranger o espírito de Saulo a receber-lhes as ordens, mas preferiu surgir-lhe qual companheiro anônimo, rogando-lhe acordar, meditar e servir em favor de si mesmo. Em Cristo fulge sempre a humildade celeste, pela qual aprendemos que, quanto mais puder, mais amplo o trilho augusto aberto às nossas almas, para que nos façamos, não apenas humildes pelos padrões da terra, mas humildes, enfim, pelos padrões de Deus. Emmanuel. Bom, depois dessa poesia maravilhosa, nós vamos encerrar pedindo para Fernando fazer a prece final. Você faz, Fernando? Claro, uma alegria. Por favor. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai de amor e bondade, que esteve conosco e está sempre conosco em todos os momentos da nossa vida, que nos acompanha desde nossa criação, nessa longa trajetória que é a caminho da luz, a caminho da perfeição. Sabemos, Senhor querido, que a nossa trajetória nem sempre será marcada somente por alegrias, que teremos um caminho longo, tortuoso, marcadas de desafios, mas ser conosco, hoje e sempre, para que o desânimo e a revolta não tomem lugar em nosso pensamento, para que possamos ser a cada dia melhores em nossos convívios, relacionamentos, nosso convívio, que o nosso pensamento seja a força motriz da nossa evolução, da nossa transformação, e que a sua palavra bendita, que nos é transmitida através do Evangelho de Jesus, e que nos chegam até nós pelos nossos mensageiros da paz, possam ser sempre a diretriz da nossa existência, a diretriz da nossa vida, a diretriz da nossa evolução. Deus, Pai de amor e bondade, que é a nossa origem e também nosso destino final. Sabemos que sempre o Senhor está no comando, porque nunca deixou de estar. E nesse comando, entregamos a nossa vida, fazendo a nossa parte, para que hoje, sempre, e principalmente nessa semana que temos, em que comemoramos novamente o renascimento de Jesus, nosso modelo e guia, que esse pensamento divino de Jesus possa efetivamente sair do mundo teórico e penetrar em nossas mentes, nossos corações, nos ensinando o caminho do amor, da felicidade, pelos exemplos que ele nos ensinou. Sejamos, como Jesus, a cada dia um ser de luz. É conosco, Mestre querido, abençoe-nos hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado. Assim seja, muito obrigado, Sônia, muito obrigado, Gleise, muito obrigado, Fernando. Saúde e paz para todos no ano novo. Para vocês também. 2021 vai ser um ano. Nós vamos compensar 2020, não vamos? Com certeza. Vai ser um ano fantástico, né?
Vai. E eu agradeço mais uma vez pela honra, pelo convite. Um grande abraço a Gleise, a Sônia, e todos nós possamos estar juntos ano que vem de novo. Feliz Natal e o Ano Novo cheio de luz para você e toda a sua família, Fernando. Muito obrigada, viu? Para vocês também. Grande abraço. Abraço. Grande abraço, viu? Abraço, Tchau, Fernando. felicidades. Tchau, tchau. Tchau. Para vocês também.